Olá, meus queridos irmãos da Fraternidade Espírita Missionários da Luz. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos para mais uma reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus. Antes, eu gostaria de transmitir para vocês um abraço afetuoso, muitas saudades, sintam-se abraçados, com muito carinho, com muito amor. E o desejo de breve nós estarmos todos juntos no Missionários da Luz. Vamos pedir ao nosso Divino Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos abençoe, que abençoe a nossa casa, a Fraternidade Espírita Missionários da Luz, abençoe todos os trabalhadores, os dirigentes, os assistidos, que todos nós possamos em breve retornar às atividades rotineiras da nossa casa. E por enquanto não podemos estarmos presentes fisicamente, que nós possamos estar unidos em pensamentos, em vibrações, em preces, nos utilizando dos instrumentos que nós temos em mãos, no caso da internet, dos nossos celulares, dos nossos computadores, para promovermos essas reflexões, esses encontros que são muito importantes para todos nós. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que nós possamos estar atentos ao conteúdo que hoje eu selecionei para a gente refletir. Eu fui pesquisar nesse livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que ele faz um comentário do Evangelho de Mateus. Selecionei no capítulo 7, os versículos 24 e 25, para a gente fazer a nossa análise da noite de hoje. Então, eu vou ler para vocês o capítulo 24 e 25, depois a gente vai comentar um pouquinho. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então vejam bem que Jesus fala sobre todo aquele que ouve os seus ensinamentos, todo aquele que tem acesso aos seus ensinamentos, que ouve e que observa, quer dizer, que pratica, que vivencia. Ele compara esse homem que ouve os seus ensinamentos e que vivencia a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, onde a chuva, o vento, as tempestades, as enchentes ameaçam aquela casa, mas ela não cai, porque ela está fundamentada sobre a rocha. Então vejam, meus irmãos, todos nós estamos nessa construção. Nós estamos edificando a nossa casa sobre uma rocha. Nós estamos construindo uma fortaleza moral. Nós estamos edificando a nossa fé através dos nossos estudos, da nossa vivência do Evangelho, da vivência da prática, da prática da caridade, do exercício da caridade. Nós estamos construindo uma fortaleza moral. Fortaleza moral que vai nos ajudar muito nos momentos de que nós tivermos que passar pelas provas e pelas expiações. No momento atual que nós estamos vivenciando, que é uma aprovação coletiva, no caso é uma expiação mesmo coletiva, Todos nós estamos vivenciando essa experiência que nos faz perceber o quanto nós somos frágeis, o quanto nosso corpo físico é frágil, o quanto nós somos impotentes, porque nós não temos o controle de tudo que está acontecendo, do que acontece nas nossas vidas, Quem está no controle de tudo é o nosso Pai Criador. E precisamos desenvolver essa fé sólida, essa fé robusta, essa confiança na providência divina, sabendo que Deus quer o melhor para nós, que aquilo que aparentemente para nós seja algo doloroso, seja algo ruim, mas na realidade não é,
porque a nossa percepção é muito estreita, é muito limitada, porque nós estamos na matéria. Mas somos espíritos imortais. E sabemos que tudo que está acontecendo tem a permissão divina. E é para o nosso bem, é para o bem do nosso planeta, faz parte desse processo de regeneração, esse processo de ascensão, né, do nosso planeta, que vai passar para um mundo melhor, mais evoluído, e que todos os seus habitantes precisam acompanhar essa evolução. E que a morte, nós sabemos que a morte não existe. A morte é apenas uma passagem da vida, da dimensão material para a dimensão espiritual. E todos aqueles que estão desencarnando, que estão passando para o mundo espiritual, estão sendo assistidos, estão sendo amparados pela espiritualidade superior, sob o comando do nosso Divino Mestre Jesus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos observar os ensinamentos de Jesus, não só ouvir, mas observar, quer dizer, praticar, porque essa prática, essa vivência dos ensinamentos de Jesus é que vai nos dar essa fé robusta, essa fé sólida, essa fortaleza moral, que vai nos permitir passar pela adversidade com serenidade, com calma, com confiança em Deus, sem medo, sem desespero. Então, é essa fé que vai nos ajudar nesses momentos de dificuldade. E essa fortaleza moral, ao mesmo tempo que ela nos ajuda nesse sentido, para que a gente enfrente a adversidade corajosamente, com fé, essa fortaleza moral também vai nos dar coragem para que nós possamos fazer essa viagem interior, que o momento é tão propício, esse momento de isolamento social, onde todos nós estamos nas nossas casas, isolados, né? Privados da convivência social, dos abraços, dos encontros, dos estudos, dos trabalhos. Mas isso a gente sabe que é temporário, tudo isso vai passar. Em breve nós estaremos de volta às nossas atividades de rotina da nossa casa. Mas como eu estava falando, essa fortaleza moral, ela também vai nos dar coragem para a gente enfrentar as nossas imperfeições, as nossas limitações, né, para que a gente possa aprimorar cada vez mais essa essência, esse Deus interno que existe dentro de cada um de nós, essa luz que já existe dentro de cada um de nós. Então, com essa fortaleza moral, a gente vai procurar se conhecer, a gente vai procurar renovar os pensamentos, renovar os sentimentos, amar mais, perdoar mais, compreender mais, ser mais tolerante. Então, a gente precisa de coragem para poder a gente olhar para dentro de nós mesmos e vermos que nós ainda temos muito por fazer e muito por melhorar, né? Então, precisamos observar, como disse Jesus, a gente precisa além de ouvir, a gente precisa observar esses ensinamentos. Então, a gente precisa vivenciar esses ensinamentos. Seremos considerados já com aquele homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, porque ele tem segurança, ele tem os pés firmes, ele tem fé no futuro, ele tem fé em Deus. Então, ele enfrenta as ventanias, as tempestades, as enchentes, com confiança na providência divina. Mas nós podemos também usar alguns mecanismos, né, algumas formas para a gente desenvolver essa nossa capacidade, né, essa nossa fortaleza moral, que é uma virtude. Então a gente precisa se dedicar à meditação, à prece, aos estudos, às boas leituras, aos bons filmes, a uma boa música, a uma boa conversa, à prática do bem. Tudo isso nós sabemos. E nós precisamos, desses dias que estamos em casa, estabelecermos uma rotina para que a gente não se esqueça desses momentos tão importantes para as nossas vidas, que é o momento da gente parar um pouquinho e cuidar da nossa intimidade, do nosso eu, da nossa essência, né? Do nosso espírito, do eu, espírito imortal. E a gente cuida dele através dessas atividades. Então a gente precisa reservar um período do nosso dia, alguns minutos, para se dedicar às preces, à leitura do Evangelho, a uma boa conversa,
e a prática do bem, porque nós não estamos privados da prática do bem. Mesmo isolados, como nós estamos nas nossas casas, nós podemos praticar o bem, podemos ajudar de alguma forma, né? Cada um pode buscar uma alternativa. O que é que eu posso fazer para ser útil para o meu semelhante? O que é que eu posso fazer para exercitar a caridade, o amor ao próximo? E a gente vai encontrar uma alternativa. Cada um vai encontrar um jeitinho, uma forma de fazer o bem. Isso é muito importante, porque nós vamos utilizar bem o nosso tempo. É um tempo que nós estamos tendo para refletir, para fazer essa volta para casa, né? Essa introspecção, essas reflexões, ver o que é que preciso mudar, como que a gente pode fortalecer a nossa fé, a nossa fé no futuro, não é? E estarmos preparados para o retorno das nossas atividades, o retorno da nossa rotina de trabalho, no nosso dia a dia, da volta às aulas. Tudo vai voltar ao normal, dentro em breve. Tenhamos fé. E precisamos apenas manter acesa a esperança em nossos corações. Em nossos corações e nos corações dos nossos irmãos, daqueles que a gente perceber que está desalentado, que está desesperançado, que está tristinho, que está meio depressivo, e a gente poder ajudar com uma conversa, com uma palavra amiga, a gente pode ajudar. Então, que cada um de nós possa, nesses dias de isolamento social, não deixar de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Não esquecer que todos nós estamos edificando a nossa casa sobre uma rocha. Nós estamos construindo, né? A nossa fé ela está sendo construída no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas encarnações. Então, cada um de nós está num estágio evolutivo. E sabemos que, como Jesus é o nosso mestre, ele nos trouxe todo o roteiro. E nessa passagem contida em Mateus, ele nos diz que a gente precisa não só ouvir as suas palavras, observá-las, praticá-las, vivenciá-las. Ele compara essa criatura a um homem sábio. Então, meus irmãos, que nós sejamos criaturas, homens e mulheres, sejamos sábios, como disse Jesus, que nós possamos realmente construir, edificar a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa crença nos ensinamentos de Jesus, com muita convicção, com muita esperança, com a certeza de que Jesus vela por nós, que Jesus está acompanhando tudo o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta, e que Jesus permanece conosco, assim como Ele prometeu. Então, que nossa fé seja fortalecida a cada dia, a cada amanhecer, para que nós possamos ser criaturas fortes, corajosas, que nós possamos dar o exemplo para aqueles que estão mais frágeis, mais inseguros, mais medrosos, que nós possamos ser aquela pessoa que fortalece, que ajuda, que anima, que dá esperança, que pratica o bem, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar ainda das nossas limitações, das nossas imperfeições, nós já estamos no caminho do bem. Nós já estamos estudando os ensinamentos de Jesus, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Então, nós estamos no caminho certo, estamos no caminho da luz. Então, meus irmãos, que nós possamos continuar a nossa trajetória de evolução, com muita fé, com muita confiança e, acima de tudo, com o amparo dos nossos benfeitores espirituais, do nosso irmão Tamandaré e de toda a sua equipe, e especialmente do nosso Divino Mestre Jesus. Que todos nós possamos ficar num clima de muita paz, de muita harmonia, de muita alegria interior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, e um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem com Deus.